Podemos nos sentar. Vou resumir a homilia num gesto. Se você esquecer tudo que o padre falar, não vai esquecer. Mas se você esquecer tudo que o padre falar, lembra do gesto. A homilia desse domingo é isso aqui, ó. Não deu para ver, né? Vou fazer alto, mas para vocês verem, ó. Quando eu faço isso aqui, você pensa em quê? Hã? Mas é só cortar? Cortar na raiz, ok? Acabou a homilia. Claro que eu não vou deixar de pregar. Mas que alguém vai chegar para você, te encontrar no shopping e falar assim: Ih, foi a missa? Fui. O padre falou o que na homilia? Faz o gesto, igreja, ó. Porque o gesto faz a gente lembrar. O padre falou pra gente. Acabou. Se você gravar isso, você entendeu a liturgia. Mas antes de eu explicar isso, vocês perceberam na primeira leitura e no Evangelho? Tem um trem que é igualzinho e tem outro trem que é muito diferente. Muito igual e muito diferente. E aí? Percebeu ou não percebeu? Eu explico. Vamos lá para a primeira leitura. Quem é que estava lá no paraíso? Adão e Eva, ok? Receberam uma visita. Deus caminhava com eles todos os dias, maravilhoso. Mas neste dia, eles receberam uma visita. De quem? É o Satanás. Fala serpente, mas é o Satanás. Não tem medo de falar não. Recebeu uma visita, sim ou não? Vamos para o Evangelho. O Espírito Santo conduziu o nosso Senhor para o deserto. E o Senhor recebeu uma visita. De quem? Do Satanás, entendeu? Então o que é igual na primeira leitura e no Evangelho? A visita. Tem problema? Tem problema? Nenhum. Ai, padre, credo. O senhor está falando que o Satanás me... Não tem problema. O Satanás visitou Jesus. Eu não estou falando que a visita é querida nem desejada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o problema não está na visita. O problema está naquilo que difere agora. O igual é a visita. E o que é diferente da primeira leitura para o Evangelho? A atitude. A atitude, a ação, o comportamento, como você quiser chamar. O que aconteceu na primeira leitura? O Satanás foi lá visitar. O que a mulher fez? Ficou de papinho. Puxou uma cadeira e falou: senta aqui, Satanás, vamos conversar. Para e pensa. O demônio é um anjo, é um ser espiritual com uma inteligência elevadíssima. Ele não é sábio, mas é inteligente. Aí pegou a mulher. O que ele fez com ela? Fez com que ela caísse no seu papinho. Chegou para ela e falou: nossa, Eva, você está magra, linda. Não foi? Já chegou assim, percebeu? Já chegou desse jeito, ela já logo gostou. Opa, entende? Aí ele só, ela foi e caiu. Aí vai para Jesus. O Satanás foi lá visitar Jesus. Resumo da homilia. O que Jesus fez? Cortou na raiz. Tem o problema da visita? O problema é como eu me comporto. Enquanto a mulher ficou de bate-papo, rapaz, quem sabe, hein? Talvez, compensa, não compensa não? O Satanás chegou e falou: se tu comer aquele trem ali, tu vai ser igualzinho a ele. A mulher olhou e falou: compensa muito. Vê se não é assim a gente, meu povo. A gente olha para o pecado, inicialmente a gente fala: compensa. É gostoso, é bom, é mais fácil, não vai me exigir molezinha. Imagina tu colher um fruto. Você sabe aqui que o fruto é uma
analogia, né? É um símbolo, tá bom? É um símbolo. Mas não compensa, não? Tu colher um trem aqui, pum, e tchum, agora eu sou Deus? Compensa muito. Compensa aqui, vocês estão entendendo o padre, né? Então, queridos, o que é igual na primeira leitura para o Evangelho? A visita. O demônio, Satanás, tanto tentou nossos primeiros pais, como foi tentar nosso Senhor no deserto. Mas a questão aqui não é a visita. A questão é como eu me comporto diante da visita. Como eu me comporto diante da tentação. Aqui é que está o X da questão. Eu posso ficar de papinho, ou eu posso cortar na raiz. Aqui que está a questão. E muitas das vezes a gente cai. Não é porque a gente quer fazer a vontade do demônio. Não é porque a gente quer odiar Jesus. É claro que não. A gente cai porque a gente fica de conversinha com a tentação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado. A minha cabeça fica assim, ó. Quem é mais 40 vai lembrar. Existia um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Lembra? Os mais 40 sabem. Os molecotes de agora não sabem do que se trata. A minha cabeça é igual o Fantástico Mundo de Bob. Eu fico imaginando. Eu imagino a conversa do Satanás com o demônio lá nos quintos dos infernos. Credo, padre. Mas vou fazer aqui uma encenação, hein? Só para vocês entenderem. Imagina, o Espírito levou Jesus lá no deserto. Aí o Satanás falou, opa, vou lá tentar Jesus. Isso é no inferno. Estão imaginando a cena? Ai, padre, estou com medo. Vai rezar, vai rezar, vai rezar. Pelo amor de Deus. Imagina o Satanás pensando assim, opa, vou visitar Jesus, vou lá tentá-lo. Aí está o Satanás, ó, puxando a malinha dele, não é verdade? Indo caminhando assim para pegar o avião, para ir lá no deserto. Aí tem um demônio bobo, desavisado, sentado assim, nos quintos. Aí fala para o Satanás assim, ô Satanás, onde é que você está indo? Aí o Satanás olha para o demônio e fala assim, vou lá tentar Jesus. Aí o demônio olha para Satanás e fala assim, você está doido? Você está besta? Tu não sabe que ele é Deus? E o Satanás fala, sei. E o demônio fala, tu não sabe que ele é perfeito? E o Satanás fala, sei. E o demônio olha e fala assim, então tu não sabe que ele não vai pecar? E o Satanás fala, estão com medo de fazer a voz do Satanás? É só uma encenação. Ninguém aqui está falando para o Satanás não, por favor. Aí o demônio olha para o Satanás e fala assim, então, se tu sabe que ele não vai pecar, se tu sabe que ele não vai cair, se tu sabe que ele ama o Pai sobre todas as coisas, por que tu está indo lá? O que o Satanás respondeu? Porque este é o meu papel. E o demônio olha para Satanás e diz, mas você é doido, você não vai conseguir. Ele fala, eu sei. Então por que você está indo? Porque esse é o meu. Então o demônio sabe, imagina que fracassado, imagina que espírito de morte, o Satanás saindo do inferno fracassado. Ele já saiu do inferno sabendo, eu não vou conseguir. Mas o problema dele não era conseguir, o problema dele era cumprir o seu papel. E a palavra diz que o demônio vem para roubar, matar e... Se ele veio para roubar, matar e destruir, o que ele vai fazer? Roubar? Perguntinhas, baixo, para não escandalizar o povo que está na praça. O Satanás saindo dos quintos dos infernos, fracassado, derrotado, sabendo que não ia vencer Jesus, e ainda assim ele foi, porque esse é o seu papel. Você, bonitona do terreirão, você, maravilhosa da Barra Bonita, você, incrível do Rio de Janeiro, você acha que o demônio, o Satanás não vai te tentar? É isso? Entendeu a lógica do pensamento? Minha filha, o cramunhão saiu do inferno sabendo que não ia. Ele tinha certeza de que ele não ia conseguir. Mas ele foi porque esse é o seu. E você pensando que o demônio não existe. E você acreditando que não tem nada a ver. E você acreditando que isso não tem mais sentido. Minha filha, se o demônio foi, se ele teve a petulância de tentar Jesus, você acha, meu filho, que ele não vai te tentar por qual motivo?
E tem um monte de cristão caindo na tentação, porque não tem atenção ao que está acontecendo. É papel do demônio, está na palavra, ele vem roubar, matar e destruir. Por que o inimigo de Deus nos tenta, você sabe? Porque como ele não consegue tocar em Deus, ele toca nos filhos de Deus. Deixa eu abrir um parêntese rápido sobre demonologia. Quando Deus criou os anjos, todos os anjos, não existe uma fábrica de anjos que está fabricando anjo. Deus criou todos os anjos num momento da eternidade. No ato da criação, Deus deu aos anjos o conhecimento dos seus planos. Nesse momento, Lúcifer disse: eu não vou cumprir. Como é que eu vou me sujeitar à criação que é menor do que eu? Então, Lúcifer e os seus anjos nunca viram Deus face a face. Porque se Deus tivesse dado a eles a visão beatífica, eles não seriam livres para escolher amar ou não amar a Deus. Então é como se Deus tivesse criado os anjos e tivesse velado a sua face deles. Os anjos estão criados. Aí Deus deu aos anjos a inteligência dos seus planos. Alguns anjos disseram: quero. Outros anjos disseram: não quero. Os que disseram não quero, caíram e não viram a face. Os que disseram quero, são os santos anjos. A partir daí eles começaram a contemplar a face de Deus. Está entendendo isso aqui? Então por que o demônio vai te tentar? Porque como ele não viu a face de Deus, e como eternamente ele não verá a face de Deus, ele quer que você também caia, e assim você não veja a face de Deus. Por isso o demônio nos tenta. Eu poderia ficar aqui ainda muito tempo, mas eu vou dizer algo muito breve. Já preguei isso várias vezes, tem corte meu na internet, tem homilia gravada, mas eu preciso dizer isso aqui para vocês. A tentação, ela tem 3 estágios. Se você entender isso aqui, a vida não vai ficar mais fácil, mas você vai ficar, esperto. A tentação tem 3 estágios. O primeiro estágio da tentação é a sugestão. O que o demônio fez lá no paraíso? Ele obrigou alguém? O que ele fez? Sugeriu. Foi ou não foi? O que Jesus fez? O que o demônio fez no deserto com Jesus? Ele só sugeriu. Tu não é o cara? Tu não é o filho de Deus? Dá uma ordem para essa pedra e virar pão, sugestão. Tem problema a sugestão? Não. É claro que às vezes eu me saboto, a sugestão vem de mim mesmo. Mas na maioria das vezes a sugestão é externa, ou do mundo, ou do demônio. Primeiro estágio da tentação, igreja. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Pelo amor de Deus, se você entender isso aqui, a sua quaresma vai ser diferente. O primeiro estágio da tentação é a sugestão. Tu tá lá de boa, daqui a pouco vem uma sugestão. Tu tá lá de boa no Instagram e vem uma mulher fantasiada de Eva. Tu tá lá de boa no Instagram e vem um homem fantasiado de Adão. Estão entendendo aqui, né? O fantasiado. Aí você vê aquilo. Você pode, ou você pode clicar para lá ver o perfil. Entendeu? Clicou para ver o perfil, o que tu está fazendo? Conversando com a tentação. É isso. O primeiro passo da tentação é a sugestão. Aprenda, resumo da homilia toda. O nosso padre já falou de angelologia, de demonologia, de criação. Esquece. Só lembra disso. Jesus cortou na raiz. Se você cortar na raiz, você não chega no segundo nem no terceiro estágio. O problema é que a gente fica aqui, conversando com a tentação. Aí a gente cai, porque o demônio é mais inteligente do que nós.
Por isso que o demônio bota o pecado com uma cara bonita. Eu tenho 12 anos, agora em abril vou fazer 13 anos de padre. Eu nunca confessei ninguém assim, ó. Ai, padre, eu tô comendo muita cebola, padre. Eu tô na gula, tô comendo um saco de cebola por dia. Por que não? Porque cebola não é gostosa na salada, com vinagre, com azeite, um salzinho. Mas eu nunca, agora já confessei um monte de gente comendo um monte de comida gostosa até empanturrar a barriga. Entendeu? Nunca confessei ninguém. Ai, padre, estou pecando demais. Como, meu filho? Padre, eu estou dando todo dia com um martelo na ponta do meu dedo assim, padre, ó, todo santo dia. Nunca, porque isso não é bom. Todo pecado tem uma cara boa, bonita, gostosa, agradável. Então o primeiro estágio da tentação é chegou a sugestão, o que você faz? Corta, cara. Não tem que ser grosseiro, não tem que ser deselegante, nada. Chegou a dona menina, chegou o seu menino para você e falar assim, ó, olha a sugestão. Às vezes a sugestão é delicada. Ficou sabendo o que aconteceu aqui no 489? Sugestão. Ou então, tu tá lá no seu trabalho, de boa, trabalhando, chega uma pessoa e fala assim, ó como é bonito, olha que cara bonita, ó. Cara, você já percebeu que a empresa está desperdiçando um monte de coisa? Todo dia joga um monte de coisa fora, seja comida, seja material, seja... Tu já percebeu isso? Cara, tá errado isso. Tá complicado, como é que joga fora? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir entre nós. Aí a gente... Bonita ou não é essa cara? É bonita, não é? Mas aquilo que está ali é seu? Pode dividir? Então, corta na raiz. A tentação sempre vem com uma cara bonita. Sempre vem com uma cara bonita. Primeiro passo da tentação. Se você não cortar na raiz, você cai no segundo passo da tentação. Sabe qual é o segundo passo da tentação? Eu te digo agora, o deleite. Deleite, o que significa? Sentir prazer, sentir satisfação naquilo. É começar a dar uma justificativa gostosa. Claro, ó, vou pegar o exemplo. Claro, evidente, vamos dividir. Como é que a gente, no mundo que tá tudo tão caro, como é que a gente vai deixar jogar esse monte de coisa fora? Não, eu vou levar. Eu tenho uma vizinha que está muito precisada, ó. Entendeu o deleite? Já estou me deleitando. Ou então, nossa, eu estou muito preocupado com o vizinho do 1782. Se o seu apartamento é esse, vai rezar, tá? Não estou falando de você, só estou chutando um número absoluto aqui que não tem nada a ver contigo. Não, nossa, fiquei tão preocupada com ele. O que aconteceu? Me diga. Eu posso ajudar. Ó, entendeu? Mas no fim você só quer mesmo a fofoca, filha. Ô filhão, é a fofoca que tu quer, tu não quer ajudar não. Então, se você na hora da sugestão não, você cai no segundo estágio, que é o deleite. Aí você começa a se deleitar. Quer ver um deleite que todo mundo, não, todo mundo não, toda generalização é uma grosseria, mas 99%, a começar de mim, quer ver um deleite que a gente sempre tem? Eu vou me confessar mesmo. Então não tem problema, eu vou fazer. Já que eu já estou em pecado. Se eu não tivesse em pecado, mas eu estou. Então, qual que é o problema? Eu me confesso. Porque no primeiro estágio não cortou na raiz. Aí você chega no estágio. O segundo estágio da tentação, tu já está aqui, ó, na beirinha do precipício aqui, ó. E você está tão na beirinha que você só está esperando alguém te empurrar. Porque a gente é tão vaidoso, que a gente vai cair no precipício e ainda vai dizer: acredita que me empurraram? Tu acredita? Mas o que tu estava fazendo na beira do precipício? Então, queridos, se você não corta na sugestão, você cai no deleite. Quando tu cai no deleite, tu tá aqui, ó,
na beiradinha para o terceiro estágio, que é o pecado, que é o consentimento. Vamos sim, pega lá, vamos dividir. Tá certo, a gente não pode jogar fora. Não, tá certo, tá certo. Eu vou colocar a minha vaga aqui, onde já se viu ter 389 vagas para grávidas, idosos e pessoas com necessidade. Não, vou colocar o meu carro aqui, porque a última vaga está muito longe e está muito sol. Aí você no shopping vai lá, se acha e bota o teu carro numa vaga que não é tua. Porque na hora que a ideia veio, você não cortou na raiz. Teve um dia que eu estava com os amigos no carro, aí entrei no shopping. Padre, uma vaga aqui. Era eu e mais 2 amigos. Eu falei assim, tem alguém aqui grávido? Não, eu falei, também não estou. Tem alguém aqui com 65 anos? Não, eu falei, estou com 43. Eu falei, então é para nós essa vaga? Não, eu falei, então vamos caçar uma vaga para nós. O que eu fiz? Porque se eu coloco o meu carro naquela vaga, aqueles 2 miseráveis que estavam dentro do meu carro ia dizer, eu também? O meu padre botou. Além de pecar, eu levaria 2 comigo. Você está besta, imagina? Falei, não, vamos caçar uma vaga. Ninguém está grávido aqui, impossível, entendeu? Então, queridos, esqueci tudo que o padre falou. Jesus, ele cortou na raiz. Só leva para casa isso. Ai, padre, esqueci. Sugestão, deleite, consentimento. Eu vou botar, vai ter um corte, eles vão editar isso aí. Vai ter um corte na internet. Mas se não tiver também, só lembra disso. Quando a tentação chegou, nosso Senhor cortou na raiz. Queridos, vou voltar no que eu disse no início para não parecer estranho. Quando eu disse o problema não é a visita. É claro que ninguém quer aqui a visita do Satanás. Mas ele não vai pedir licença para te tentar. Ele vai te tentar. E ele vai tentar, olha aqui. Olha que detalhe sutil do Evangelho. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse, percebeu o detalhe? Ou não percebeu? Que horas que o demônio foi tentar Jesus? Quando ele estava com... Escuta o padre, o demônio vai esperar o tempo certo para te tentar. Ele vai no tempo certo. Agora você está na missa, de boa. O demônio pode te tentar aqui, cuidado. Pode. Mas agora tu está de boa. Provavelmente ele não te tente. Mas quando você estiver com raiva, quando você estiver cansada, quando você estiver cansado, quando você estiver irritado. Aí quando você está irritado, você precisa de uma válvula de escape. Aí aparece uma peladona no seu Instagram. Aí aparece um peladão no seu Instagram. Estou mentindo? Não. Aí quando você estiver nervosa com seu marido, o bonitão do seu trabalho ou da academia vai falar, nossa, como você está cheirosa. Ô gente, isso é mundo real, eu estou mentindo? Quando você estiver aqui, fulo com a sua esposa, porque ela não estava com dor de cabeça. Entenderam? Tem criança. Aí a bonitona da academia vai passar, vai botar a garrafinha do lado. Está usando? Se tu é um homem com H, tu vai dizer o quê? Estou usando e estou com 1.280 quilos. Não dá para você. Vai de reto, Satanás. Ou você pode dizer, não, vamos, como é que fala? Revezar. Mas tem problema, padre? Não tem não, mas cuidado. Porque a bonitona só malha daqui para baixo. Tu só malha daqui para cima. É verdade. Aí a bonitona
vá rezar, é ir, entendeu? Padre, mas tem problema eu malhar? Não tem não, vá malhar. O problema é você ficar chavecando com o pecado, e você nem vai falar besteira para a mulher, e nem ela vai falar para você não, mas já abriu uma porta. Ai, ele reveza comigo. Não, chegou uma bonitona, já acabei, pode usar, e troca de aparelho, pelo amor de Deus, para de ficar dialogando com o pecado. E eu não estou falando que quem reveza, o padre Gilinho falou que quem reveza na academia, eu não falei isso, atribulado, não falei isso. Eu estou falando que muitas das vezes a tentação, ela vai chegar de um jeitinho delicado, e a gente não percebe. Quando a gente não corta na raiz, a gente começa a deleitar. Aqui está perigando. Quando começa a deleitar, a gostar da ideia, provavelmente você vai consentir aqui, ó. Então, queridos, faça como o nosso Senhor. Corte, enfim. Que o bom Deus nos ajude e que nós tenhamos, visão espiritual. Leve para sua casa isso que o padre disse. E diante dessas experiências, não tenha vergonha de dizer: Senhor, diante dessa situação aqui, eu estou na sugestão, eu já caí no deleite, ou eu já consenti? Se você estiver só na sugestão, corta. Se você estiver no deleite, corta mais fundo ainda. E se você já estiver no consentimento, corta e vá se confessar, porque você provavelmente já caiu no pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.